Paz do Senhor, povo de Deus, que bom poder estar mais uma vez aqui no nosso canal Edificando Vidas. Depois de 2 semanas sem gravar, nós voltamos com um tema muito especial, um tema que o Senhor me deu enquanto eu orava, pedindo o que falar com o povo de Deus, e Ele me deu: que se levante os Joãos Batistas. Quantos Joãos estão parados? O Senhor pede para que você se levante e prossiga, porque a obra precisa que você esteja cumprindo o seu chamado. E o nosso texto de hoje se encontra em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Para quem não conhece, eu acredito que todos que estão me assistindo conhecem a história. João Batista, ele foi uma pessoa levantada por Deus para anunciar a vinda do Senhor Jesus. Ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus. E o que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu estava orando e pedindo uma palavra era que nós precisamos nos levantar e preparar o caminho do Senhor Jesus. Temos podido acompanhar nos jornais provavelmente uma terceira guerra, né? Vemos aí nação contra nação, alguns dos sinais que predizem a volta do Senhor Jesus. Nós falamos no nosso último vídeo sobre a falta de amor que tem tido até mesmo no meio da igreja. Então são sinais que nós temos podido observar no meio do povo, e também vemos que muitas pessoas estão dormindo diante disso. Mas você que tem um chamado, sabemos que Deus tem chamado específico com muitas pessoas, chamados de profeta. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Ele fala exatamente aquilo que Deus manda que nós venhamos falar. E também entendemos que não é fácil a vida de um profeta. É uma vida de lutas, de dificuldades, mas também de grandes vitórias. E eu não sei qual o problema que você está passando, mas Deus quer que você se levante. Você que tem um chamado, você que tem um chamado de João Batista, de estar anunciando a volta do Senhor Jesus. Nós, como igreja do Senhor, nós temos um chamado, nós temos uma missão, que é preparar o caminho, que é preparar para que as pessoas estejam preparadas para a volta do Senhor Jesus. E o próximo texto que eu quero ler com vocês ainda é no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui no nosso texto nós podemos ver a preocupação dos discípulos em relação à volta do Mestre. E eu percebo a necessidade das pessoas novamente se voltarem para a palavra e começarem a se preocupar com este dia. Porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas estão muito preocupadas com os seus negócios, com os seus afazeres, com seus problemas, com as dificuldades, e acabam perdendo o foco para o qual foram chamados. E a Igreja do Senhor Jesus, ela tem um alvo. O nosso alvo é Cristo, a nossa direção é Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos estrangeiros, nós estamos aqui de passagem. A nossa morada real não é neste lugar. Não importa o que as pessoas pensam, não importa se as pessoas acreditam ou não, não importa se as pessoas acham que você é careta por acreditar nisso, mas nós acreditamos, nós escolhemos crer. E, portanto, nós precisamos nos preparar e preparar as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas que são importantes para o Senhor Jesus. E assim como os discípulos, nós precisamos nos preocupar, eu e você que temos um chamado, em pregar a palavra do Senhor, a palavra pura e simples. Não precisamos de palavras bonitas, né? De tantas palavras de sabedoria. Precisamos apenas aplicar e observar o que a palavra de Deus nos fala. O Evangelho é tão simples. Muitas vezes nós é que temos complicado as coisas. Mas hoje o que o Senhor quer é que nós nos voltemos novamente para que nós venhamos preparar aqueles que ainda não ouviram, aqueles que ainda não conhecem, ou aqueles que estão adormecidos diante das circunstâncias. Aqui no nosso texto nós vemos o Senhor Jesus então sinalizando para os discípulos sobre alguns acontecimentos que estariam prevendo a sua vinda. E uma das coisas são as guerras, né? Nação contra nação. E ele diz, olha, mas se acalme. Não se perturbe, porque isso ainda é o início das coisas. Então, se é o início, é tempo de nós nos levantarmos e nos prepararmos. A palavra de Deus diz que quando a figueira começa a florescer, é que logo os frutos já vêm. Então, se nós estamos vendo inícios dos sinais da vinda do Senhor Jesus acontecendo, é momento de nós nos prepararmos, nos levantarmos, nos despertarmos e nos voltarmos verdadeiramente para aquilo que é importante. Talvez você esteja dando mais vazão para a sua profissão, para as suas necessidades financeiras. Não que não seja importante. Nós temos responsabilidades sociais e, portanto, nós precisamos sim nos preocupar. Mas nós não devemos esquecer que nós temos um Deus que cuida de nós, que zela por nós. E que este trabalho e que esta profissão não é o principal. São apenas ferramentas que Ele nos deu para que nós venhamos cumprir o nosso real propósito, que é de sermos representantes dEle aqui na terra. De sermos verdadeiros João Batistas que estão preparando o caminho da criança, preparando o caminho do adolescente, preparando o caminho do jovem, preparando o caminho dos casais. E hoje nós sabemos as investidas em que há nos casamentos, porque a família é um projeto de Deus.
E eu posso dizer isso por experiências pessoais, lutas, dificuldades, erros, acertos, mas graças a Deus que nós temos um Deus de misericórdia, um Deus bondoso, um Deus que zela por nós, um Deus que se preocupa não das vezes que nós caímos, mas das vezes que nós estamos dispostos a nos levantar e prosseguir. E talvez você que tenha um chamado de João Batista, talvez tenha caído no meio do caminho, e isso esteja te impedindo de prosseguir. Hoje o Senhor quer que você se levante e ande e prossiga para aquilo que Ele tem te chamado. Não se importe com o que as pessoas vão falar a seu respeito. Não se importe com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Mas se preocupe com o que Deus está falando para você neste momento. E você, igreja, se prepare, se levante, acorde, desperte, porque em breve o noivo vai vir para buscar a sua igreja. Graças a Deus que nosso Deus é bom, e Ele é misericordioso, e Ele nos ama, e Ele sempre está nos alertando. E essa palavra de hoje é uma palavra de alerta para mim, para você, para a igreja do Senhor Jesus, para que nós venhamos nos levantar e prosseguir rumo ao alvo, ao nosso chamado, à nossa missão, à nossa morada celestial. E eu quero hoje orar por você que tem um chamado e que talvez esteja paralisado por alguma circunstância, por algum problema, ou talvez por você que não entenda muito a palavra do Senhor e ficou curioso sobre as questões dos últimos tempos. Entre em contato conosco, mande uma mensagem. Se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer, com certeza, ser instrumento de Deus na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, baixar a nossa cabeça e falar com o nosso Senhor Jesus. Querido Deus, nosso Pai celestial, nós estamos aqui agradecidos, Senhor, porque Tu continuas sendo o mesmo. Tu continuas, Senhor, falando conosco, se revelando a nós. O Teu cuidado, Senhor, para com a Tua igreja é grande, é tremendo, Senhor. E a palavra foi que nós viéssemos nos levantar como voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Deus, eu quero orar por todos os meus irmãos, por todos os profetas, Pai, que têm estado calados, que por algum motivo têm estado, Senhor, paralisados. Que em nome de Jesus, toda paralisia espiritual caia por terra. Que toda acusação de Satanás, que tudo aquilo que queira impedir, Senhor, que ele prossiga, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Que Tu venha tocar nos seus lábios, que Tu venha tocar nos seus olhos, nos seus ouvidos, na sua mente, Senhor. Que Tu venhas dar o revestimento necessário para que ele venha, Pai, prosseguir, Senhor, diante do seu chamado, Pai. Eu quero orar pela igreja do Senhor Jesus, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos pais, pelas mães, pelos casamentos, Senhor, pela nossa família. Queremos orar também pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Muda a história do Brasil, Senhor. Levanta verdadeiros homens e mulheres de Deus, Pai querido, para propagar a Tua palavra, Senhor. Homens e mulheres com experiências de erros e acertos, meu Pai, que podem conduzir a Tua igreja, Senhor, ao caminho que Tu queres que eles andem, Senhor. Pai, nós Te pedimos tudo isso e Te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. E a paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.